Boa noite, mulheres. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Vocês aí do fundo. Eu estou muito contente, né, de poder estar aqui com vocês. Daqui 2 semanas, 15 dias mais ou menos, né, a gente vai estar partindo, né, para Portugal. E eu agradeço muito a Deus, né, por esse tempo que a gente esteve aqui, que a gente esteve recebendo. É muito bom a gente estar em igreja, sabe, queridos? É muito bom a gente estar em comunidade, a gente estar com os irmãos reunidos, celebrando, sabe? E eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês, né, por aquelas que puderam, que acreditaram, né, nesse trabalho que a gente está fazendo lá em Portugal. A gente sabe a importância, né, de ter um templo, de ter um ministério, de ter uma igreja, porque a gente sabe que lá, né, os portugueses, eles são mais fechados, né, eles não são muito de ficar indo na nossa casa e nem a gente indo na casa deles, eles não dão muito essa abertura, então é mais difícil. Nós estamos com o trabalho em célula lá, graças a Deus, Deus tem abençoado, Deus tem frutificado, mas nós estávamos aguardando ansiosos para poder abrir, né, o templo, porque será, né, uma porta aberta para que muitas mais almas se acheguem, né? E graças, né, à generosidade de vocês, nós temos visto que os irmãos têm sido generosos, e graças à generosidade de vocês, né, nós vamos conseguir chegar lá, já poder abrir o templo, né, e para que as vidas se acheguem, né, para que muitas almas conheçam, né, e experimentem do Evangelho, amém? E você faz parte disso, sabe? Cada oferta que você entregou no altar, cada oferta que você investiu nesse projeto, saiba que cada alma, quando passar daquela porta, né, você fez parte, amém? E eu gostaria de trazer uma palavra para você aqui hoje, né? A pastora Simone até falou um pouquinho do que até está na minha mensagem, né? Eu falei, meu Deus, é Deus que está no negócio. E essa palavra, né, é uma palavra que o tema, né, eu ministrei há uns 10 anos atrás numa rede de mulheres que a gente fez, né, na Rede Azul. A gente tinha feito um culto e Deus, ele me trouxe à memória esse tema e, né, e o Senhor me instruiu a estar falando sobre isso novamente, né. Eu nem lembro o que eu falei durante a ministração, mas eu lembro do tema, né, que é sobre a gente guardar o nosso coração, a gente guardar o nosso tesouro, o nosso bem precioso. Amém, queridas? E eu gostaria que você falasse assim para sua irmã, ó, você sabia que você tem uma mina preciosa dentro de você? Você tem um baú de tesouros dentro de você. Queridos, essa mina, né, esse baú precioso é o nosso coração, sabe? E quando eu estou falando de coração, não estou falando somente, né, do órgão, né? Porque quando você vai ver aqui no Brasil, você coloca lá no Google, coração é um órgão, não é verdade? Mas quando você vai pesquisar a palavra coração no hebraico, ela não vem escrita como se fosse um órgão, ela vem escrita como se fosse a nossa mente, né, os nossos sentimentos, né, as nossas emoções, a nossa consciência. E eu estava meditando, né, nesse tema, nessa palavra, naquilo que Deus estava falando ao meu espírito. E nós temos vivido um tempo, né, uma era, uma época, né, que nós temos visto muito corações que estão adoecidos, sabe? Muitos corações, né, que estão enfermos, né? E eu não estou falando uma enfermidade, né, no coração mesmo, física, mas é uma enfermidade, muitas das vezes, na alma, na mente, sabe? Existem corações que estão adoecidos. E o Senhor, Ele se importa com isso. E nós precisamos ter a consciência, sabe, do que está escrito. Eu gostaria que vocês abrissem Provérbios 4:20, do que essa passagem ela diz. E eu gostaria, sabe, que você não permitisse que nada roubasse a sua atenção, porque Deus, Ele tem algo para te entregar nessa noite. E eu tenho certeza que vai ser libertador para a sua vida, amém? Meu filho,
escute o que eu digo a você. Incline os ouvidos às minhas palavras. Provérbios 4:20. Nossa, eu acho que eu devo ter. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Passa para o 21 para ver. Ah, isso mesmo. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração. Olha só que forte, queridos. E por que nós devemos guardar essa mina tão preciosa? Por que a gente tem que guardar esse tesouro que está dentro da gente? Você sabe? Primeira coisa, eu vou falar 2 motivos aqui. O primeiro é porque Deus está de olho nele. Repete assim comigo. Deus está de olho no meu coração. Em 1 Samuel 16:7, nos conta quando Deus escolheu Davi. E quando Deus escolheu Davi, né? A palavra de Deus diz assim em 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência e nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor, Ele vê o coração. Jeremias 17:10. Eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. E aquele que Romanos 8:27. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Somos mais que vencedores. Então, o primeiro motivo que a gente tem que guardar o coração é porque Deus está de olho nele. Olha que forte, queridos. Deus está de olho no seu coração. Deus, Ele não está de olho na sua aparência. Deus, Ele não está de olho na sua roupa, né? No que você sabe. Mas Deus está de olho no seu coração. Sabe? Imagina se alguém chegasse para você, o seu chefe, né? Falasse assim para você: olha, cuida desse papel para mim, pastora Samara. Cuida dele para mim, né? Que quando eu voltar, aí eu pego ele com você. Esse papel é muito importante. Você não pode, né, deixar com que ele rasgue, com que ele suje, com que as pessoas, né, fiquem pegando nele. Você precisa cuidar dele. O que você vai fazer, Samara? Você vai cuidar. E essa pessoa vai falar: ó, porque, né, eu estou de olho nesse papel. Esse papel é importante para mim. E da mesma forma, é o nosso coração. Deus, Ele colocou o nosso coração e Ele falou: olha, cuida dele, porque eu estou de olho nele. Eu sondo profundamente as intenções. E o segundo motivo que eu quero falar aqui, porque nós devemos guardar, é porque toda a nossa vida e eternidade depende do que está dentro dele. Fala assim, ó: toda a minha vida e a eternidade depende do que está dentro dele. Olha só, 1 Tessalonicenses 3,13. Que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade, diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Mateus 5,8. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Salmos 34,18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Olha só que forte, queridos. Então Deus, Ele está à procura de um coração quebrantado, um coração puro, um coração irrepreensível em santidade. E Deus, olha só, a palavra de Deus fala que bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Olha a importância da gente guardar o nosso coração, da gente guardar, sabe,
os nossos pensamentos, da gente guardar, sabe, o nosso interior. E sabe de uma coisa, queridos? Deixa eu voltar aqui que eu tô com o tablet, tá meio difícil de mexer aqui. E de quem que a gente tem que guardar? A gente aprendeu por que a gente tem que guardar. Porque Deus está de olho nele. Porque toda a nossa vida e eternidade depende do que está dentro dele. Mas de quem que nós devemos guardar o nosso coração? Sabe? Nós devemos guardar o nosso coração contra as investidas de Satanás, contra os dardos do maligno. E também, nós vivemos em um mundo, sabe, que acontece tantas coisas. E nós precisamos guardar o nosso coração também com as coisas desse mundo. E muitas das vezes, até mesmo das coisas naturais que vai acontecer nesse mundo, sabe? Vai acontecer, muitas das vezes, né, da gente perder um ente querido. Muitas das vezes, né, de vir uma enfermidade, a gente perder um trabalho. E muitas das vezes, se a gente não guardar o coração nesses momentos de dor, nesses momentos que o dia mal chega, né, o inimigo, o diabo, ele vai vir e ele vai nos ferir, sabe? E olha só o que a palavra de Deus diz em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do inimigo. Queridas, vocês precisam entender uma coisa. Nós, né, somos de Deus. Fala assim, eu sou de Deus. Eu não posso me amoldar aos padrões deste mundo. Sabe, queridas, a gente precisa entender que esse mundo já é do maligno. Esse mundo já está corrompido. Esse mundo já está sujo. E a única coisa que Deus pede para você guardar é o seu coração. É o seu coração que o Senhor pede para você guardar em santidade, em santificação. E nós estamos inseridas nesse mundo. Mas nós não pertencemos a esse mundo. É isso que você precisa entender na sua mente. Sabe, queridos? Você precisa entender que você faz parte desse mundo. Você faz parte dessa sociedade. Você vive, né? Casa, tem filhos, tem trabalho. Nós vivemos. Mas nós precisamos entender na nossa mente que nós não fazemos parte daqui. Que a nossa morada não é aqui. Sabe? Nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo. O mundo tem um padrão. O mundo ele tem uma forma. Nós não podemos ir conforme o mundo. A gente precisa ir na contramão. A nossa vontade, muitas das vezes, a nossa carne, ela quer ir na direção. Porque o mundo, ele oferece coisas boas. O mundo, ele é atrativo. Mas nós precisamos entender. Eu não faço parte desse mundo. Eu não posso encher os meus olhos com as coisas deste mundo. Sabe, você pode até aproveitar, porque você está na caminhada. Mas você não pode encher o seu coração. Você não pode encher os seus olhos e falar, olha, é isso que eu quero para a minha vida. Sabe, queridos? E porque a palavra de Deus diz que o mundo já é do maligno. Então nós precisamos nos amoldar ao padrão do céu, para que assim nós venhamos experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, queridos? Olha só, aquilo que afeta o seu coração, olha só a importância de você guardar o seu coração, vai afetar todo o resto da sua vida. Se o seu coração ele tiver bom, se o seu coração ele tiver cuidado, sabe? A sua vida vai fluir de uma maneira. Mas se o seu coração, sabe, tiver ferido, se o seu coração tiver cheio de espinhos, se o seu coração tiver doente, se o seu coração tiver cheio de pedras, sabe, toda a sua vida vai mal. Se o seu coração está bem, a sua vida vai bem. Se o seu coração está mal, muitas das vezes a nossa vida vai mal. Amém? Olha só, 2 Coríntios 10:13, 2 Coríntios 10:13 diz assim: de quem que a gente deve guardar o nosso coração? Olha só, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o argumento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo.
Olha só que forte, queridos. Então a nossa luta, a nossa guerra não é contra o homem. Isso daqui, queridos, é a palavra de Deus que está dizendo. A nossa luta é contra fortalezas, né? É contra principados, é contra as potestades. E eu estava pensando, né? Eu falei, a gente tem que guardar o nosso coração dessas fortalezas que a palavra de Deus fala, desses sofismas que a palavra de Deus fala. Porque isso daí vai destruindo o nosso coração aos poucos, sabe? E eu até fui pesquisar, eu falei, mas o que significa isso, né? Às vezes a gente fala tanto de sofismas, de fortalezas, que o inimigo ele usa para tentar nos destruir, sabe? E o sofisma, ele representa uma forma de engano e manipulação que vai contra os princípios divinos. É uma prática que busca distorcer a verdade e levar as pessoas ao erro. É uma intenção consciente de enganar. Olha só. E a fortaleza é um conjunto de ideias que estão de acordo com as mentiras e acusações de Satanás. São mentiras sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre o que Ele diz que fará, e como também mentiras sobre quem somos em Cristo. E hoje em dia, eu já me peguei, sabe, queridas? Eu já me peguei aprisionada em fortalezas, sabe? Em sofismas na minha mente. E nós vemos que existem muitas mentes que estão assim, sabe? Crendo no engano de Satanás, crendo nas mentiras que ele fala. Aí a gente cria uma fortaleza na nossa mente e a gente não consegue se desapegar dela. A gente pensa naquilo, a gente acredita naquilo, sabe? E muitas das vezes, né, eu até coloquei aqui alguns exemplos de fortalezas, né? Doenças, né, que eu já falei, mortes, né, a perca de um filho, perca de um emprego, tragédias. E às vezes a gente passa por situações assim na vida, coisas normais que vai acontecer. Aí o diabo ele vem e fala assim, ó, é culpa de Deus. Olha, tá vendo? Você não andou certo? É Deus, é Deus. O inimigo, ele cria essas fortalezas, essas mentiras na nossa mente para nos aprisionar, sabe? E cada vez mais nós vamos endurecendo o nosso coração, nós vamos endurecendo a nossa mente, sabe? Cada vez mais nós vamos nos aprisionando e cada vez mais o nosso coração vai endurecendo, que a gente não consegue mais receber a palavra de Deus. E nós precisamos libertar a nossa mente, sabe? De toda mentira, de todo engano. Nós precisamos guardar a nossa mente, guardar o nosso coração. A palavra de Deus fala lá em Provérbios, né, 4:21, sobre todas as coisas que você deve guardar, tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, queridos, nós precisamos nos revestir a nossa mente contra essas fortalezas, sabe? Eu não sei o que tem prendido a sua mente, eu não sei o que tem prendido os seus pensamentos. Eu já vivi, sabe? Eu lembro até quando meu pai estava doente e eu me vi aprisionado nisso, sabe? Nessas mentiras do inimigo, ele lançando dardos na minha mente. E é quando a gente está mais vulnerável que ele vai usar esses dardos inflamados para nos atingir. E por que eu estou trazendo essa palavra aqui? Porque nós somos mulheres. E a mulher, ela é muito coração, não é verdade? A mulher, ela é muito vulnerável. Qualquer coisinha que acontece, a gente já se sente ofendida, né? É natural. E a gente precisa tomar posse dessa palavra, guardar, falar, Deus, eu vou guardar esse tesouro precioso. Porque Satanás, ele usa essas coisas. Sabe o que ele faz? Ele vai lá, ele coloca a bomba e senta na arquibancada, esperando com que a bomba exploda. Ele lança uma mentira no seu coração. Ele lança um pensamento ruim na sua mente, contra alguém, sabe? Contra as pessoas. Um pensamento ruim contra alguma coisa. E ele vai e ele fica lá sentado na arquibancada. Ele não faz mais nada. Ele esperando com que você se autodestrua. Por isso que nós devemos, sabe, guardar. E queridas, existem algumas coisas aqui que eu vou falar rapidamente, que
difícil aqui. Existem algumas coisas aqui que eu quero falar, que eu estava meditando na palavra de Deus, né? Que muitas das vezes é muito perigosos para o nosso coração, né? Em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2, isso que eu vou falar aqui, né? Eu espero que vocês consigam compreender o que eu quero passar. Eclesiastes 1, 2, diz assim: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Nós, mulheres, precisamos guardar o nosso coração contra a vaidade dessa vida. E às vezes você vai olhar para mim e você vai falar: meu Deus, ai, mas eu sou uma pessoa muito vaidosa. Quem aqui é vaidosa? Eu sou uma pessoa muito vaidosa, né? Eu gosto de me arrumar, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. E não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é o que está por trás da vaidade dessa vida. Sabe por quê? Porque os nossos corações acabam se contaminando com a vaidade. Quando a gente lê Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, eu estava lendo esse tempo atrás, eu li uma vez, aí depois eu li duas vezes, eu falei: nossa, como é poderosa a palavra de Deus, né? E Salomão, né, ele fala muito sobre isso. Quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, né, ele já estava lá, né, na sua velhice, e ele tinha experimentado muitas coisas na sua vida, né? Salomão teve lá 1000 mulheres, né? Salomão experimentou grandes coisas. Então, ele tinha autoridade para falar. E aí, mesmo assim, ele falava: olha, tudo é vaidade. E sabe o que significa a palavra vaidade, né, no dicionário? Significa assim, ó: valorização que se atribui à própria aparência ou qualquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória. A palavra vaidade no hebraico significa ravel. Ravel significa fumaça, significa névoa. Quando você está baseando a sua vida debaixo de vaidade, sabe? Você está baseando a sua vida, você está, né, construindo a sua vida no vazio, né? Como eu falei aqui, ó, vazio, oco, sabe? Insignificante. Tem traduções que ainda não falam nem vaidade, fala outra palavra lá. E o problema, queridas, não é, né, a gente se arrumar, a gente querer ter o melhor sapato, a gente querer, sabe, ter a melhor roupa, a gente querer ter a melhor faculdade, a gente pode ter. Mas o problema é o que está por trás disso. Qual a intenção que você está querendo passar quando você vai na loja e você escolhe aquele sapato? Qual a intenção que você está querendo passar quando você começa a fazer uma faculdade? Não, porque eu vou fazer uma faculdade porque eu quero que as pessoas me reconheçam como uma profissional boa. Sabe? Eu estou aqui fazendo uma maquiagem no meu rosto porque eu quero que tal pessoa me veja que eu estou bem arrumada. Isso é vaidade. Isso é uma névoa. Isso é rabel. Sabe? É passageiro, é ilusório. Se você está enchendo o seu coração disso, você está baseando a sua vida em algo vazio, em algo supérfluo, sabe? Não queira viver de aparência, sabe? Não queira, eu vou comprar um carro, né? Porque o que as pessoas vão pensar eu ficar andando com esse carrinho velho aqui, eu tenho que trocar meu carro, né? Eu vou comprar uma casa. Vocês viram qual é o significado? Fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Então, como eu falei, não tem problema você se arrumar, você comprar um sapato bonito, sabe? Eu vou colocar um brinco. O problema não é esse. O problema é por que você quer fazer isso.
Qual a intenção que você está querendo passar quando você está fazendo isso? Sabe, queridos, e isso é muito forte. Porque às vezes a gente vai vivendo no automático, a gente vai fazendo as coisas, sabe? Que nem eu estava até pensando em questão, às vezes, até mesmo de coisas que a gente posta nas redes sociais. Qual a intenção que você está querendo passar quando você está postando uma foto lá nas suas redes sociais? Você está fazendo uma viagem bacana, aí você fala assim, porque eu tenho que postar, porque tal pessoa tem que ver onde que eu tô. Tal pessoa, né, tem que ver que eu tô bem, né? Tem que ver que, né? Então, você pode postar uma foto, mas você precisa ver o que está por trás dessa intenção. Porque senão, queridos, a palavra de Deus fala que Deus, Ele sonda o profundo do nosso coração. Senão a gente está vivendo uma vida tão enganosa, sabe? Tão podre diante de Deus, que quando o Senhor, sabe, vier nos buscar, sabe? O Senhor vai olhar para a gente e vai falar, olha, você baseou a sua vida toda em cima de uma fumaça. Tudo que você fez, sabe, foi para chamar a atenção. Tudo que você fez foi para mostrar para as pessoas. Isso daí, para mim, foi como uma névoa. Não valeu de nada. Sabe, queridos? E eu comecei a meditar nisso. Eu estava até falando com o pastor, eu falei, meu Deus, como é forte. Sabe? A palavra de Deus. Como é forte os ensinamentos de Deus. E a gente precisa tentar colocar em prática, queridas. Sabe? Porque, que nem eu falei, às vezes a gente vai vivendo no automático. Né? A gente tem lá 10 pares de sapato. Aí a gente vai comprar mais um. Mas por que você vai comprar mais um? Qual que é a intenção? Ah, não, porque eu já fui no culto com aquele sapato. E o que as irmãs vão pensar de mim, né? Se eu for no culto com o mesmo sapato? Né? Isso é vaidade. Nós precisamos corrigir o nosso coração. Nós precisamos falar, Senhor, me ajuda. Senhor, muda o meu coração, Senhor. Eu não posso viver uma vida de engano. Sabe? Uma vida de mentira, Senhor. Nós precisamos pedir ajuda para o Senhor. Amém, queridas? Vocês estão me entendendo? Não queira ser reconhecida pelo seu diploma. Não queira ser reconhecida pelos vídeos, pelas fotos que você posta nas redes sociais. Não queira ser reconhecida pelo bom trabalho que você faz. Não queira ser reconhecida porque se você canta bem ou você prega bem. Não queira ser reconhecida, sabe, porque você é uma boa profissional. Queira ser reconhecida porque você é uma mulher de Deus. Queira ser reconhecida porque você se parece com Jesus. Queira ser reconhecida, sabe, porque você tem a identidade do Mestre. É assim que nós devemos ansiar ser reconhecida, sabe? Antes mesmo de você ansiar em querer ser reconhecida pelo seu diploma, sabe? Queira ser reconhecida porque você se parece com Jesus, sabe? Quando as pessoas olhar para vocês, não queira ser reconhecida quando as pessoas olham para você e falam, olha, lá vem uma pedagoga. Ah lá, a Rosiana tá vindo uma pedagoga, uma boa professora. Não. Queira ser reconhecida, porque as pessoas vão olhar para você e vai falar, olha, ali está vindo uma mulher de Deus. Ali está vindo uma mulher que ora. Ali está vindo uma mulher que quando ora, sabe, o céu desce. Ali está vindo uma mulher que se parece com Jesus. É isso que Deus ele espera de mim. E espera de você. Sabe, queridos? E é difícil. Sabe, porque quando a gente menos espera, a gente acaba se pegando na vaidade dessa vida. E nós precisamos, na hora, voltar em si e falar, não, Senhor, tudo que eu faço tem que ser para o Senhor. Eu não posso me preocupar com o que as pessoas estão pensando, com o que as pessoas estão achando. É porque eu preciso preocupar com o que o Senhor está achando do meu coração, daquilo que eu tenho para te oferecer. Eu vou falar mais uma vez, se você tiver com o seu coração, com a sua mente firmada nessas coisas, o Senhor vai assoprar e vai desaparecer tudo, porque você está firmando a sua vida no monte de areia. Amém, queridos? E eu gostaria de abrir a palavra de Deus em Colossenses 3, 1. E guardar o coração é isso. Você vai estar diante da situação, você vai estar diante de coisas,
você vai estar diante de palavras, você vai estar diante de tantas coisas. Só que você vai decidir se você vai absorver aquilo ou se você não vai. Se você vai lançar fora, você vai falar, não, eu não quero contaminar o meu coração com essas coisas. Sabe? Até mesmo de redes sociais, né? Desde quando eu vim pra cá, eu tenho buscado, sabe? Evitar de ficar entrando muito em redes sociais, sabe? De vez em quando eu entro, porque tem coisas que acabam contaminando meu coração. E eu olho e falo, Deus, eu prefiro não ver. Eu prefiro não estar. Sabe? Eu prefiro não ouvir. Porque o meu coração, ele é tão precioso para o Senhor. E por causa, né, muitas das vezes de uma coisinha que a gente viu, de um post que talvez alguém postou que às vezes não é nem pra gente. E a gente olha aquilo, aí a gente já fica com o nosso coração triste. A gente fala, nossa, será que aquela pessoa está falando aquilo pra gente? Será que aquela indireta é pra gente? Sabe? E não é nem por conta disso, mas é por conta de tantas informações que vai tendo e vai gerando, né? E muitas das vezes tem coisas que vêm para contaminar o nosso coração, sabe? Então, muitas das vezes existem lugares que não vai ser para você estar. Existem conversas que não vai ser para você participar. Existem rodas que muitas das vezes você vai ter que se afastar. Porque o diabo, ele está de olho no seu bem mais precioso, que é o seu coração. E você precisa guardar ele. Amém? E eu vou falar aqui algumas coisas rapidamente, para a gente estar encerrando. Essas coisas também que nós devemos guardar no nosso coração, que são coisas que, né, muitas das vezes contaminam o nosso coração. Colossenses 3:1. Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, dediquem-se às coisas que são do alto. Como eu falei, nós estamos na terra, mas nós não, né, podemos nos amoldar a essa terra. Nós devemos nos dedicar às coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pode passar. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Olha só que forte, é difícil, né? Porque a gente está numa terra e a maior parte do tempo, o que a gente está pensando? Nas coisas da terra, no nosso trabalho, nos nossos filhos. Aí, no final do dia, a gente vai lá e tira um tempinho para pensar nas coisas do alto. Mas a palavra de Deus fala que a gente tem que pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pode passar. Pois vocês morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo em Deus. Olha só, quando você está escondida com Cristo em Deus, o diabo vai te procurar e ele não vai te achar. Ele vai falar, cadê a Simone? Cadê a pastora Simone? Ele vai falar, ué, eu não estou achando ela, porque ela está escondida em Deus. Sabe? Ele vai procurar a pastora Vânia. Cadê a pastora Vânia? Ela está tão sumida, onde ela está? Ela está escondida em Cristo, em Deus. Por quê? Porque ela está pensando nas coisas do alto. Ela não está preocupada com as coisas aqui dessa terra. E nós precisamos, queridos, entender a verdade por trás dessa palavra. Pode passar. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Pode passar. Porquanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Olha só, essas coisas acabam contaminando nosso coração. A imoralidade sexual, impurezas, sabe? Nós estamos inseridos numa sociedade, num trabalho, né? E muitas das vezes lá no seu serviço você vai ouvir coisas, você vai ouvir piadas, você vai ouvir, sabe, coisas que são que muitas das vezes você fala, meu Deus, né? E você vai precisar guardar o seu coração contra essas impurezas, paixão, desejos maus e a cobiça, que é a idolatria. Pode passar. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Pode passar. As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Agora, porém, abandone todas essas coisas: a ira, a indignação
né? Muitas das vezes a gente contamina o nosso coração quando a gente peca. Às vezes a gente passa por um momento de ira tão grande, sabe? Às vezes a gente, né, passa por uma indignação diante de uma situação tão grande que a gente acaba não guardando nosso coração e a gente acaba pecando contra o Senhor. A maldade, a calúnia e linguagem indecente no falar. Queridos, pode passar. Não mintam. Deixa eu falar só uma coisa que passou aqui, que na minha versão está falando outra palavra. Aqui está falando linguagem indecente no falar, que é a maledicência. Você sabia que a maledicência, ela tem um poder tão grande como fogo de contaminar o nosso coração? O que é a maledicência? Olha só a maledicência. A maledicência é algo tão comum, né, no nosso cotidiano, no nosso meio. Olha só, que quando ela contamina o coração do homem, ela pode levá-lo ao inferno. A maledicência é você falar mal do seu próximo, sabe? É você chamar outras pessoas, sabe, para falar de alguém. Falar mal. E muitas das vezes a maledicência, ela está dentro da igreja, sabe? A maledicência, muitas das vezes, está no meio dos irmãos. Ela está no mundo também. Mas nós precisamos guardar o nosso coração contra toda e qualquer maledicência. E isso é um pecado tão sério, queridos, que nós vamos prestar contas diante do Senhor. Sabe? Uma pessoa maledicente, ela vai contaminar as outras pessoas, vai ser igual o diabo, né? Ela vai colocar a bomba ali, vai sair de cena e vai sentar na arquibancada esperando a bomba explodir. Então guarde o seu coração contra conversas indecentes, sabe? Muitas das vezes você vai querer comentar, muitas das vezes você vai querer falar, muitas das vezes, sabe, a sua língua vai coçar, mas você vai falar, não, eu vou guardar o meu coração. Eu não posso permitir que isso contamine a minha alma, porque Deus está de olho no meu coração, sabe? E muitas das vezes a gente vai precisar também se afastar de rodas maledicentes. Agora, se você quiser continuar, isso vai acabar contaminando o seu coração. Pode passar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas, se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, não há diferença entre gregos e judeus, circuncisos e incircuncisos. Amém. É até aqui. Amém, queridos? Então, existem muitas coisas que nós estamos inseridos neste mundo, que pode contaminar a minha vida e a sua vida. E você sabe disso. Você sabe aquilo que fere o seu coração. Você sabe aquilo que entristece o coração de Deus. E como que eu vou fazer, né? Diante de tudo isso? Como que eu vou fazer para guardar o meu coração diante de tantas coisas que está acontecendo nesse mundo? Diante de tantas investidas de Satanás? Olha só, vamos ler Lucas 6, 9. Lucas 6, 9 diz assim: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como homem, mas aqui eu vou falar mulher. É como uma mulher que construiu a sua casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra ela, ela caiu e a sua destruição foi completa. Nós só vamos conseguir guardar o nosso coração diante desse mundo tão contaminado, diante das investidas de Satanás, diante das coisas naturais que vai acontecer, né? Se nós colocarmos em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Que nem a pastora Simone falou, nós vamos ouvir, nós vamos guardar nosso coração e não vamos permitir que o inimigo venha roubar a semente. Amém? E também pensando nas coisas do alto. Colossenses 3:1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Olha só, foi o que eu falei. Pensando nas coisas do alto, nós só vamos conseguir guardar o nosso coração se a gente tirar um pouco o nosso pensamento aqui da terra
tirar um pouco o nosso pensamento, sabe, da nossa vida, e pensar um pouquinho em Cristo, e pensar um pouquinho nas coisas do alto, e ficar, sabe, muitas das vezes você vai estar com o seu coração apreensivo, muitas das vezes você vai estar com o seu coração ali atribulado, sabe, e você vai, né, você vai falar, meu Deus, e agora? Comece a pensar nas coisas do alto, comece a pensar no que a palavra de Deus diz a seu respeito, comece a ouvir a voz de Deus, e o seu coração vai sendo limpo, o seu coração vai sendo transformado, amém? Não dê ouvido aos sofismas, não dê ouvido às fortalezas de Satanás. Somente assim você vai conseguir vencer, amém? Guardar o seu coração. E para a gente encerrar aqui, eu gostaria que você já se colocasse de pé. Eu estava orando, né? E a pastora Simone até falou no começo do culto. E foi até uma confirmação de Deus, porque o Senhor, quando eu estava orando, o Senhor, Ele dizia, né, sobre a parábola do semeador, que está em Marcos 13:13. E a palavra de Deus diz que existem vários tipos de solo, né? E o solo, ele é comparado ao nosso coração. A terra, ela é o nosso coração. Existe aquele à beira do caminho, existe a terra que está cheia de pedras, cheia de espinhos, e existe a terra boa. E eu gostaria que você sondasse o seu coração nesse momento. Por tantas coisas que já aconteceu na sua vida, sabe? Tantas coisas que você já passou, tantas coisas que você já ouviu. E muitas das vezes você olha, você fala, eu não consigo frutificar. Eu não consigo dar frutos, sabe? Eu saio da casa do Senhor, parece que eu esqueço da palavra, sabe? Eu até escuto, a semente cai, mas ela não consegue criar raízes, porque tem tanta pedra, sabe o solo rochoso? Ele tem tanta pedra que quando o semeador lança a semente, essa parábola foi Jesus que contou, quando o semeador lança a semente cai, mas ela não consegue encontrar a terra, porque tem muita pouca terra. E que tipo de coração tem sido o seu? Sabe, hoje, Deus está nos dando a oportunidade de mudar o nosso coração. Sabe? Para que toda a nossa vida depende do que está no nosso coração. E se o seu coração for um coração espinhoso, for um coração cheio de espinhos, o espinho sufoca a semente. E muitas das vezes, você ouve a palavra, mas a semente não dá frutos, não germina, você não consegue frutificar. E frutificar é mudança, sabe? Por quê? Porque o seu coração está cheio de espinhos. E nessa noite, o Senhor, Ele quer tirar os espinhos que sufoca a palavra de Deus no seu coração. O Senhor, Ele quer tirar as pedras que impedem com que você frutifique, com que você floresça, com que a semente que sai do altar de Deus gere frutos na sua vida. O Senhor, Ele quer uma terra boa. A terra boa, quando a semente ela é lançada, ela pode frutificar a 100 por 1. Olha só que forte. Por isso que nós devemos guardar o nosso coração. Se o nosso coração for bom, quando a semente sair do altar, ela vai frutificar a 100 por 1. Olha que poderoso, queridos. Olha que forte. A 100 por 1. E eu gostaria, sabe, que você fechasse os seus olhos. E existe uma canção que antes de eu me converter, antes mesmo de eu aceitar Jesus na minha vida, e essa canção é uma canção muito antiga, e era a canção que eu mais cantava na minha vida, e eu pedia para Deus, Deus, a única coisa que eu quero é que o Senhor muda o meu coração, a única coisa que eu quero é que o Senhor tire o coração de pedra, e coloque um coração de carne, a única coisa que eu quero, Senhor, é que o Senhor tire os espinhos, que o Senhor tire as pedras, sabe, Senhor, porque eu quero que quando a Tua palavra cair no meu coração, ela venha crescer, ela venha frutificar, e quando o Senhor vier se encontrar comigo,
o Senhor venha encontrar um coração puro, um coração irrepreensível, sabe? E essa canção, sabe? Enquanto ela estiver sendo ministrada aqui, que você comece a falar com Deus. Comece a pedir para que o Senhor Ele venha trocar, sabe? O coração de pedra por um coração de carne, sabe? E se talvez você fale, não, mas o meu coração já está mudado, glória a Deus. Comece a gerar, sabe? Hoje eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Comece a gerar, comece a frutificar, a 100 por 1, a 100 por 1 em nome de Jesus. Comece a falar com Deus.